Vocês têm 2 filhos, nós temos 7. Nós vamos dominar a Europa. O CDS diz exatamente a mesma questão que o Chega diz, apenas de forma diferente, e por isso não é xenófobo, não é racista. Eu não te interrompi. Eu dei-te um exemplo disso, que estás-me a interpelar, é normal que eu te interrompa. Sim, mas claramente não sabe do que está a falar. O presidente do nosso partido, como tu sabes e bem, do Parlamento Europeu já várias vezes defendeu, e acho que contrariaram os interesses nacionais no que é a minha perspectiva. É verdade. E faz-me espécie que, inclusive... Ainda nem falei, já me estás a dizer que eu sou direita fofinha. Mas também vai ser a tua vez. Foi aberto um inquérito em cima deste processo. Não pode ser assim. Bruno, agora não tem probabilidade nenhuma. Agora deixa-me dizer uma coisa. Até parece a direita fofinha agora. Não parece a direita fofinha. Uma probabilidade maior de carregar no botão. Este vídeo tem o apoio da solverde.pt. Vocês podem fazer uma aposta desportiva 10 euros, na ganham 30. Além disso, dobram aquilo que depositam. Portanto, se vocês gostarem de jogar uma zinada, façam-no na Solverde, que é o melhor casino nacional de segurança e legal. O link está na descrição. Código Tiago Pai. Rebaixamos o imigrante português quando este coloca o símbolo da seleção no seu BMW. Mas se algum dia eu fosse imigrante, será que não ia chamar o meu filho Jean-Pierre e falar francês em Portugal e português em França? O português pelo mundo fora é conhecido como um excelente trabalhador, em trabalhos que ninguém quer em Portugal. Mas também quando temos um ex-primeiro-ministro a mandar-nos para fora do país e nem ele vê um futuro aqui, quem é que vai ver? Se estás mal, muda-te, já dizia o ditado, mas será só isso a imigração ou será um ato de desespero? Emigrar será sempre uma decisão de livre-arbítrio, mas será que tem que ser controlado pelos governos? Emigrar é procurar melhores condições de trabalho e de vida, e na maior parte das vezes é uma troca laboral mais dura. Mas vamos lá ser sinceros, nós só pensamos verdadeiramente de onde somos quando joga a seleção. Em Portugal parece que há 2 tipos de castas de imigrantes, os que vêm cá para dentro como desportistas e ganham medalhas por Portugal, e os de segunda casta, que vêm fazer uns trabalhos que não gostamos, a não ser lá fora, onde nos pagam bem. Muito obrigado por estarem aqui. Isto é o Trava Paiva Quer Descer, 3º episódio. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindos, caros espectadores e telespectadores também, ou YouTube espectadores, não sei como é que se chama isso. Convosco temos 3 convidados novos. Em primeiro lugar temos Sérgio Tavares, um jornalista que faz vídeos contra a cultura woke, defende a direita e assim, mas no entanto é aspirante a dançarino de Kizomba. Olha, reparem. Ficaste com vergonha, sério, não ficaste? Pensa novamente quando tu quiseres fazer um story desses. Cuidado. E depois temos Francisco Camacho, que é o presidente da Juventude Popular. A questão que eu coloco é: será que ainda vai ter trabalho daqui a 4 anos, tendo em conta os resultados do seu partido? Salva de palmas para os convidados. Estavas à espera bem. Vamos ter. Estavas à espera. E depois temos o deputado do Chega, Bruno Nunes. Depois de ser rejeitado no casting dos Vikings, arranjam um lugar no Parlamento e os resultados estão à vista. Olha, vejam só. Já chega do Viking, Bruno. Uma salva de palmas aqui aos nossos convidados. Sejam bem-vindos. O que é que te deu na cabeça para pôr esta música dos Vikings, Bruno? Explica lá. Olha, não fui eu, mas de qualquer forma eu achei super interessante, porque é motivacional, porque dá poder, porque demonstra que nós não excluímos as outras culturas da Portugalidade e que aceitamos tudo aquilo que vem de fora, desde que seja feito com qualidade, como algo que deve ser aceitado, e por isso achei interessante. E muito acho bem. Que tenho outros ainda piores. Achei que tive algum receio que tu tivesses colocado. Olha, para a próxima peço a alguém do Chega para mandar um pior. Sérgio, pior do que o teu é difícil, saiu não é? Uma fava, a mim saiu uma fava, que eu detesto fazer TikToks, é que nota-se muito que eu fui arrastado pela minha namorada para fazer aquilo, acho que não, nós cortamos a tua namorada. Pronto, mas fui arrastado, mas pá, deixa-me aproveitar a oportunidade só para dizer, Tiago, tu representas-me, fiquei teu fã desde que mandaste o Costa para o caralho e desde que admitiste que não te vacinaste, portanto, olha, ganhaste um fã para a vida. Obrigado, muito obrigado, Sérgio. Já tenho isto engraxado, de qualquer forma é sempre bom. Francisco, não apanhaste vídeos meus, não é?
Não apanhei vídeos teus, apanhei os resultados do teu partido e, portanto... É mais dramático, mas nós vamos dar a volta e temos já as eleições em março para demonstrar. Portanto, estou muito confiante que vamos voltar a ter a confiança dos portugueses com ou sem vídeos a dançar. Muito bem, muito bem. Bem, nós hoje temos um programa sobre imigração. É um programa que tem tudo para dar errado, mas ao mesmo tempo para dar certo. É um tema que realmente... é preocupante em alguns sentidos, é um tema que tem que ser falado e muitas vezes as pessoas têm medo de falar, e acho que é bom termos aqui neste caso pessoas mais à direita, como é o caso do Bruno e do Sérgio. O Francisco não é da direita, creio eu. Não, o CDS é um partido que se assume de direita, uma direita de liberdade, sim, mas não tem, ou seja, mas não tem, sim, é um partido de direita, mas não é um partido tão à direita como o Chega, por exemplo, não é? Ou seja, vocês têm políticas de direita, mas não é tão... como é que eu ia dizer? Não temos isto? de ter problema, não é de direita radical, não estou a dizer isto como uma ofensa. Estás a dizer que eles são radical, então? Isso não é uma ofensa, quer dizer... Certo. Chega a ter uma conotação radical e um pensamento mas radical. Mas embora estejam todos à direita, têm com certeza opiniões diferentes e maneiras de ver as coisas diferentes, não é? Sim. A primeira questão que eu colocaria era qual é o principal problema, isto é uma pergunta para os três, podem começar por esta ponta, qual é o maior problema da imigração em Portugal? Imigração com I. Com I. Ok? De quem vem para cá. Para uma coisa, fazendo já aqui um parênteses, o Chega não é, independentemente dos rótulos que nos colocam, porque isso é completamente indiferente, a questão de virem dizer que é racista, xenófobo, misógino, tudo e mais alguma coisa, Chega a ter um posicionamento claro de portugueses primeiro. Não exclui com isso a questão da necessidade de imigração. Nós percebemos que não podemos aceitar que este chapéu da insustentabilidade demográfica resulta num princípio de portas abertas. E o que o Chega tem dito desde o início e desde a sua fundação, é claro, nós não aceitamos que toda a gente entre sem qualquer controle. Nós precisamos de saber quem entra, ao que vem e o que pretende. Caso contrário, nós olhamos aqui para a plateia e estamos praticamente todos nas casas dos 20 e tal anos, 30 no máximo. E o que nós olhamos hoje em dia é a média que a União Europeia nos dá e que o Eurostat coloca como média para Portugal, é o facto dos jovens saírem de casa dos pais entre os 30 e os 35 anos. Tínhamos duas opções. No meu tempo, sair de casa dos pais aos 35 anos é porque era um grande mangas lá da rua e que não queria fazer nada e vivia bem, e houve malta que vivia bem com essa situação. Hoje em dia não saem e não conseguem constituir família porque as políticas sociais que estão criadas para Portugal não permitem aquilo que nós temos alguma ligação com a questão do CDS, que é a questão da família tradicional e de manter o princípio da constituição da família. Portanto, tu não consegues constituir família, tu não consegues ter casa, tu não consegues ter trabalho condigno, porque tem muita consequência, queiram ou não, há muita consequência da imigração ilegal, traz acima de tudo tráfico humano, exploração de direitos humanos, faz com que estas pessoas muitas vezes, é muito cómodo para todos nós, e desculpem a fazer sempre paralelismos, mas é muito cómodo para todos nós pedir o Uber para casa e pedir o Uber Eats, desculpa a publicidade. Quem vem por norma são os novos escravos, são gente que recebe 60 cêntimos. É isto que nós queremos alimentar. É isto que nós queremos fazer, imigração pobre, de gente que vive 20 e 30 dentro da mesma casa. De gente que teve o visto de residência, porque foi a juntas de freguesia, onde, por exemplo, Camacho também faz parte numa dessas juntas de freguesia, e que passaram atestados de residência em troca de duas pessoas que foram dar como testemunhas, que por norma são duas pessoas do bairro que nem sequer têm conotação. Nós quando pensamos em Lisboa e vimos, por exemplo, a junta de freguesia de Santa Maria Maior, passou 14 mil atestados de residência. A Rua do Bem Formoso, que é uma rua com 400 metros, e podem googlar isto, podem checar o que o Bruno está a dizer, que é para depois ir para o polígrafo, o Chega mentiu, que é a forma mais fácil de tentar estigmatizar tudo aquilo que nós vamos dizendo. A Rua do Bem Formoso, em Lisboa, tem 400 metros, 10 prédios, e estão registados com atestados de residência cedidos pela Junta de Freguesia 10 mil pessoas. Estamos a brincar. 10 ou 14? 10 mil pessoas. 10 mil. Foram 10 mil atestados de residência. Portanto, nós temos excesso de legislação, temos falta de fiscalização. A entrada da imigração vai criar com uma consequência direta de dumping salarial. Ou seja, para quem não está tão ligado à questão do estrangeirismo, uma redução de preço que os jovens, licenciados, capacitados, e estamos perante a geração mais capacitada de sempre, como se diz, ninguém vai querer trabalhar por 200 ou 300 euros.
Porque é mais fácil trabalhar ou ficares em casa com RSI ou viver à conta dos pais. Ou então tens sempre a projeção de poder ir lá para fora. Porque é aí que vais ter reconhecimento, porque Portugal não o valoriza. Portanto, a política de imigração, o novo pacto migratório que foi assinado pela União Europeia, a questão da dispensa de vistos por parte da CPLP, falando do assunto de uma forma séria, nós não podemos continuar a dizer que por um estigma... Eu vou-vos dar um exemplo. Eu nasci num bairro, todos nós, mas há uns bairros... Quando dizemos que nascemos no bairro, é um bairro com caráter mais de classe média e não tanto de classe alta. Eu cresci em Odivelas e os meus amigos de infância, quase todos eles, vieram também das ex-colónias. Uma bandeira que o CDS tinha muito da defesa dos retornados e que entretanto deixou cair, portanto o CDS... Não deixou, não. Eu estou a picar um bocadinho. Eu sei que estás a picar o ponto, Bruno. O CDS foi perder. Aliás, o presidente do nosso partido, como tu sabes e bem, no Parlamento Europeu já várias vezes defendeu... No Parlamento Europeu, por acaso o presidente do vosso partido no Parlamento Europeu, eu estive há 3 dias em Bruxelas, numa comissão na qual o presidente do partido... do CDS faz parte e ele por acaso não estava. Olha, por acaso isso é uma boa característica para falar sobre o André Ventura no Parlamento Nacional. É uma coisa a diferença simpática. É que ele tem funções nacionais para representar. Com a diferença de que aqui toda a gente sabe quem é o André Ventura e se eu vos perguntar a todos quem é o presidente do partido, não sabem quase ninguém isso é um exercício, sabe. Isso é um exercício, uma retórica que tu queres instalar aqui. De notoriedade. Mas estás mais preocupado. Mas vamos... É isso, Tiago, eu registro que o Bruno está mais interessado em falar do CDS, vejo com agrado, do que sobre o tema da imigração. O CDS é um partido... Vamos nos manter no tema e depois já vamos aí. Só voltando ao tema, mas obviamente respondendo, porque não esqueci, é um defeito político a questão da direita radical. É a diferença entre a direita radical e a direita fofinha. É aqui que nos posicionamos. Porque nós dizemos a realidade, porque nós não temos problema de dizer que existe de facto um problema claro com a imigração. E faz-me espécie que inclusive... Ainda nem falei, já me estás a dizer que eu sou direita fofinha. E faz-me espécie que inclusive... Mas também vai ser a tua vez. Eu vou ter o meu tempo, mas ainda não falamos. Sim, mais fofinho teu tempo. É a diferença... Claro, vamos a isso. Inclusive, próximos 4 anos estamos com trabalho, não há problema. Focando no tema, naquilo que importa. E de facto o que importa é, nós temos depois a questão da esquerda, e hoje não está aqui ninguém representado da esquerda, que tenta conotar o Chega com esta questão da xenofobia, do racismo, etc. Mas não vejo em momento algum outra das questões que são fundamentais, que são o choque cultural e a substituição demográfica que vai acontecendo. Nós temos uma situação de choque cultural que percebemos que quando a esquerda e a cultura woke vai tentando dividir a sociedade... Mas, Bruno, vamos deixar a parte do choque cultural para depois, porque é um tema que eu quero pegar. Vamos deixar os outros convidados também dar uma opinião. Deixa-me só então dizer isto muito rápido. Um remate muito rápido. Faz muita confusão. Vamos a esse tema também. Sim. Que na questão da imigração coloquem apenas uma questão de xenofobia e de racismo, que não pensem nos problemas estruturais e sociais que daqui advêm e que, por exemplo, seria uma coisa clara que se estivéssemos num país destes de onde vem tanta gente para a nossa cultura, todas as mulheres que aqui estão não estariam sequer aqui sentadas porque não teriam liberdade para aqui estar, e todo o choque cultural que existe com esta questão das mulheres, que nunca é contabilizado no processo de imigração, que acaba por mexer com a nossa cultura. Muito bem. Sérgio? A imigração é um flagelo em toda a Europa. Em Portugal já começamos a sentir isso, mas há países da Europa muito mais complicados, como França, a Bélgica, como a Suécia. Inglaterra. A Bélgica já chamou Belgistão. Eu, desde a fraudemia, que eu já corri a Europa toda, em reportagens a mostrar aquilo que as televisões escondem, e notei mesmo que está a haver uma substituição populacional. Mas já lá falaremos disso. Agora, falando aqui da questão de Portugal, eu defendo que haja uma imigração com equilíbrio, que foi, por exemplo, o que não houve depois do 25 de Abril, que vieram aqueles descendentes todos, aquela malta toda da África, e os descendentes estão agora aí à vista aos resultados. Se fores a uma esquadra, o livro dos criminosos têm todos quase a mesma cor. Isso aí não há aqui racismo. Eu tenho muitos amigos pretos, eu dou-me muito bem com muita gente. Agora, quem é que gosta de ir à Cova da Moura? Quem é que gosta de ir à Amadora? Quem é que gosta de ir ao Cacém? Quem é que vai a esses sítios à margem sul sozinho à noite? Não vai. Porquê? Porque eles vieram trazer violência, vieram trazer crime, vieram trazer confusão que não havia. Pessoas que cresceram no Cacém antes da década de 80, que viam uma terra normalíssima, o seu bairro tradicionalmente português, agora vêem-se rodeados, parece que estão em África. E agora estamos a ter o fenómeno da questão do Bangladesh, da Índia, como temos na Mouraria, que as pessoas queixam-se. Não posso concordar com isso. Uma coisa é a imigração que veio das ex-colónias que está completamente integrada, outra coisa é a imigração
de uma cultura completamente dispara. Sim, claro, mas estamos a falar de tempos diferentes. Eu estava a falar do tempo do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril foi a questão da África. Agora estamos a ter a questão do Bangladesh, da Índia, de muçulmanos, etc. Principalmente nos países de França, etc. E o que é que está a acontecer? Na moraria as pessoas queixam-se que não estão em casa. E eu tenho vídeos que já mostrei no meu canal em que está completamente descaracterizadas as lojas, as típicas lojas portuguesas já não existem lá, é só Bangladesh. Eu tive um convidado que me falou que essa malta corta cabelos por 5 euros. Qual é o cabeleireiro português que nesses bairros vai ter o seu negócio? Não vai conseguir combater com isso. E para não dizer que descaracteriza a sociedade, descaracteriza a identidade. Lisboa moraria com tanta gente proveniente dessa cultura tão diferente. Chamava-se moraria, não é? Não foi era isso que eu ia dizer, mas foi moraria. Que agora é mesmo moraria. Mas já foi isso, mas sempre teve esse traço de alguma diversidade mas de outras nacionalidades. Imagina o que é, tu sais da tua porta, olhas à volta e te vês gajos virados para a Meca, a fazer o Akbar, Alá, não sei o quê. Por amor de Deus, mas estamos em Portugal, tinha que haver equilíbrio. E depois é a malta que vem, muitos deles, como disse aqui o Bruno, em tráfico de... Que não tem mal nenhum eles fazerem as rezas da religião deles. E há gente ótima. Liberdade religiosa, não é? E há gente ótima. Cada um tem as suas crenças. Exatamente. Agora, onde tu queres atacar e o que tu queres dizer é o também... exagero. Tinha que haver equilíbrio. É quando já há ruas, no fundo, que as ruas são controladas por pessoas, neste caso muçulmanas, não é? Exatamente. E que certas pessoas já têm medo de poder entrar em certas ruas. No fundo é isso. Certo? E que no futuro soframos com essa gente aquilo que eu sofri. Por exemplo, eu cresci aqui em Linda a Velha, onde eu era assaltado todas as semanas chamávamos os blacks, pronto, porque eram os blacks ali do bairro dos húngaros e de Algés. Isso é uma questão cultural, não é uma questão de imigração. Pronto, mas a questão é que eram eles que arranjavam os problemas. Foram eles. Ou seja, qual é a tua solução? Que Portugal passe a ter só pessoas brancas? Não. Aliás, muitos dos meus melhores amigos são pretos. É que a história de Portugal sempre viveu também de uma dimensão multirracial. A questão é a criação de guetos. Quando eles se juntam todos, aí é que estão os problemas. Aí não interessa se é black ou não. Criar guetos. Muitos dos meus amigos são blacks e são ótimas pessoas. O problema é quando estão todos juntos. O Sérgio é fantástico para levar haters. Não, eu tenho haters de todo o género. Deixa-me dizer-te uma coisa. Apesar de nós até estarmos conectados muito com a mesma aula, deixa-me dizer uma coisa. A maior declaração racista que se pode fazer é tenho amigos pretos. Pois é. Sim, pois, exatamente. Já foi a pior declaração racista. Deixa-me só corrigir também uma coisa, porque eu acho que a justiça seja feita. No início dos anos 80, todo o processo migratório, de fluxos migratórios que trouxe muitos muçulmanos de Moçambique, nunca criaram problemas, estão completamente integrados na sociedade, foram eles que desenvolveram muito o comércio na zona de Lisboa. E não era esse o problema. O problema não tem a ver muito com a questão da origem, porque é um choque cultural. Não tem tanto a ver com esta questão do ser muçulmano ou não. Obviamente que poderá existir um radicalismo no Islão, como existe um radicalismo a nível cristão em determinados países, com o qual nós não concordamos. Mas não concordas, Bruno, que tem a ver com a quantidade? Ou seja, porque trazes poucos, eles conseguem se integrar. São muitos, eles só se rodeiam deles próprios e logicamente não saem da bolha. Tu gostas de ir à Cova da Moura? Gostavas de viver na Cova da Moura? A questão, mas isso não tem a ver com o processo migratório. As pessoas que estão na Cova da Moura, 99% delas nasceram em Portugal, são portugueses. Sim, mas os primeiros não, os seus avós e... São portugueses. Eram portugueses também. Estavam na altura nas províncias ultramarinas que pertenciam a Portugal e por isso eram portugueses. Nós não podemos só puxar, como tu disseste bem no início da tua intervenção, puxar apenas o nacionalismo quando o Eusébio jogava a bola e dizíamos que o Eusébio, apesar de ser moçambicano, era português. Portanto, não podemos só achar que o Mário Coluna era português porque nos dava jeito, porque jogava bem à bola, ou porque o Pepe, ou porque tanto, exatamente. A questão e este assunto tem que ser discutido de forma séria, porque a questão do princípio da imigração e da questão da relação que existe com os problemas sociais tem muito a ver com a falta de oportunidade que existe. Ou seja, nós temos um problema, todos nós nos lembramos que há um mês e pouco, o grande pacto para a criação, o plano mais habitação do governo era a grande solução para o país. Onde é que vocês vivem? Vivem em casa dos pais ou então, em última instância, têm grande dificuldade, não conseguem viver no centro urbano da cidade de Lisboa. Começam a gerar a ida para a periferia. Ou seja, quando nós temos problemas sociais que não conseguimos resolver, problemas na saúde, problemas na justiça, problemas na mobilidade e transportes, problemas na habitação, nós temos que resolver primeiro os nossos, porque é lamentável, tal como o Paiva disse, que foi preciso, em 2004, um brasileiro chegar a Portugal e dizer tenham orgulho na vossa pátria, e Filipe Scolari foi o primeiro que nos meteu a todos a meter a bandeira do país na varanda, porque até aí era uma conotação saudosista com o Estado Novo do facto de estarmos a ostentar símbolos nacionais, mas estes mesmos que consideravam que era uma ostentação do Estado Novo
mostrar os símbolos nacionais foram aqueles que há uma semana e meia ficaram super indignados pela questão de gastar 74 mil euros para fazer a javardice, que para mim é crime de lesa à pátria, a brincadeira que fizeram com 3 formas geográficas, com o meu primo de 4 anos faria aquela porcaria melhor. Mas já lá vamos, Bruno, deixa-me saber então agora. Francisco, chegou a tua vez, vamos lá. Olha, há um tema que é óbvio, não é? Um país que se queira regular, com prosperidade, tem que ter políticas de imigração, não há dúvida nenhuma. E acho que hoje, quando falamos de imigração, se perguntares, temos um problema com a imigração? Sim, eu acho que nós estamos a ter um problema com a imigração, porque temos um aparelho do Estado que deixou de fazer controlo migratório. Nós temos, por exemplo, neste momento, com a extinção do CEF, 2.000 pedidos de expulsão de imigrantes ilegais que estão por ocorrer, porque houve aqui, acharam boa ideia nesta fase extinguir a organização que era especializada em dar resposta nesta matéria e, por outro lado, eu acho que nós temos é que definir uma coisa clara, não é? Nós precisamos de imigrantes. Enfim, podemos achar que podemos ter mais, podemos ter menos. Eu acho que mas eles são precisos. Nós precisamos. Sem dúvida. A Alemanha, que foi dos países que nas últimas 2 décadas mais apostou em políticas de natalidade e conseguiu ter resultados, não deixou de ter políticas de imigração que acolhiam uma parte de imigrantes. Agora, a escolha é quem é que nós queremos ter. Eu acho que esse é o debate que devemos fazer, não é? Dizer Portugal deve fechar a porta a todos aqueles que venham do Oriente ou que venham das Américas, não é só da África, não é só o debate. Temos é que escolher quem é que queremos ter. E eu, a esse respeito, por exemplo, acho que discordo aqui do que foi dito em certa medida, porque eu acho que nós, quando falamos de imigração, devemos procurar aqueles que se podem aculturar de uma forma mais fácil à nossa comunidade. E há 2 critérios principais para isso acontecer. Há um critério de qualificações, aqueles que têm mais qualificações por natureza têm uma tendência para se adaptarem melhor, porque conseguem melhores trabalhos, conseguem uma aculturação a nível de habitação, de acesso a conhecimento, a literacia diferente, mas também, excluindo a questão da qualificação dos recursos económicos, o ponto da língua também é importante. E a esse respeito, por exemplo, o Bruno falou aqui da questão dos vistos CPLP, eu acho que isso foi um contributo importante, porque o país, se precisa de imigrantes, deve definir prioridades. E eu acho que a prioridade da língua é relevante, porque ela permite, desde logo, que as pessoas se integrem de uma forma diferente. Mas o acordo? E os vistos CPLP, conheço sim o acordo, os vistos CPLP e a mobilidade entre os Estados da CPLP é muito relevante até na afirmação que Portugal deve fazer das suas escolhas em matéria de política de imigração. Portanto, chegados aqui, o que é que nós devemos ter? Acho que devemos ter o maior cuidado também em quem acolhemos, claro. Isto é, não podemos abrir a porta, venham todos. Neste momento os pedidos de entrada no país são estonteantes. Desde os retornados que nós não tínhamos tanta gente a entrar em Portugal. Os últimos números apontam para a casa dos 320 mil pedidos que estão pendentes. 700 mil na nova agência. Certo, na nova agência que transitaram 320 do CEF. E isto não tem paralelo. Agora se chama AIMA, não é? Sim, agência para as minorias. E já vamos lá também, eu tenho algo a dizer em relação a isso também. A partir daqui, nós percebemos que nem conseguimos definir quem é que preferimos que entre cá. Não há critério. Eu acho que esse critério, e portanto, depois há muita tendência de fazermos a discussão dos refugiados. Não, isto não tem nada a ver com refugiados. Refugiados têm um estatuto totalmente diferente. Portugal nem sequer cumpre as cotas máximas de acolhimento de refugiados, não querem vir para cá. Isso também demonstra muito bem um dos problemas que nós também tendemos a confundir, que é os guetos que existem em Portugal. Eu identifico a principal razão para isso, que é, somos um país que não cria oportunidades para as pessoas saírem da cepa torta. Somos um país com pouca mobilidade social. E, portanto, aqueles que muitas vezes nascem nos guetos têm dificuldade em sair dos guetos, isso independentemente de serem brancos, pretos, amarelos, não é essa a questão. A questão não é étnica nem propriamente racial. É uma questão de oportunidades. E este país, sobretudo nos últimos 10 anos, cada vez ficou pior. Nós vemos isso pelas novas gerações, como tu disseste, que continuam a emigrar e continuam a emigrar em grande parte. É uma imigração diferente da do pós-25 de Abril ou de antes do 25 de Abril, porque é imigração muito qualificada. Estamos a perder os nossos maiores cérebros e, em contraponto, estamos a receber pessoas com promessas de trabalhos que, enfim, no final do dia são um pouco mais do que uma mão cheia de nada, a fazer trabalhos
Eu acho que não têm o mínimo de dignidade, a viver nos carros onde trabalham, a fazerem entregas por remunerações baixíssimas. E isto não é só nos centros urbanos, vamos ao Alentejo, onde há a exploração agrícola, a aproveitar-se dessa condição de fragilidade, porque muitas das pessoas que nos procuram e que vêm para aqui, eu acho que têm uma ambição legítima de querer melhorar a sua vida. Haverá no meio quem não tenha intenção nenhuma disso e que queira vir para cá para abusar do Estado Social e de alguns apoios que, apesar da decadência das nossas respostas sociais, ainda existem e que não existem nos países de origem desses imigrantes. Mas há muita gente que vem com boas intenções, só que nós não estamos a conseguir saber acolher essas pessoas. As oportunidades de trabalho são péssimas, entram sem grande critério. Agora, concluí dizendo isto numa primeira resposta. Nós precisamos de imigrantes. Veja-se o que está a acontecer, por exemplo, no Reino Unido. Houve uma restrição grande numa parte das políticas de imigração e agora há um conjunto de trabalhos essenciais para o funcionamento de Inglaterra, por exemplo, que não têm pessoas para trabalhar. E não é porque a população mais jovem ou a população mais velha que nasceu ali não queira trabalhar. Há quase emprego pleno em Inglaterra. Não querem trabalhar por aquele valor. Mas tem outros trabalhos mais qualificados, claro. E, portanto, há uma oportunidade de mobilidade social que nós temos que dar a essas pessoas. Não faz sentido construirmos um país e uma comunidade onde esses sejam os trabalhos que essas pessoas estão condenadas a ter toda a vida. Porque isso depois é que gera esses guetos culturais, esses afastamentos. Se as pessoas chegam cá, enfim, têm um bocadinho um padrão de vida melhor do que tinham na origem, por isso é que também não voltam. Não é? Mas a resposta que temos para dar é que o que ganham não passa da subsistência. É óbvio que essas pessoas vão trabalhar mais horas durante o dia, não vão ter a oportunidade de se aculturar, não vão estar envolvidas nas nossas dinâmicas populares e de cultura portuguesa, que eu acho que são importantes. E, portanto, acho que neste equilíbrio precisamos de políticas de imigração, sim, é preciso haver fiscalização. Portugal é o terceiro país da Europa neste momento em que é mais fácil obter a nacionalidade. Acho que isso deve nos fazer refletir. Por exemplo, em Espanha, que também foi governado pela esquerda nos últimos anos, é mais difícil obter nacionalidade. É verdade que tem outros confrontos com Marrocos e estão num posicionamento um bocadinho diferente, mas neste momento Portugal começa a ter um problema porque não temos oportunidade para privilegiar também quem chega e não acolhemos bem. Vou dar os parabéns aos três, porque oficialmente foram as 3 respostas mais longas deste programa. A primeira... Política. Salva de palmas. Político. Não nos interrompemos muito. Bem, nós temos 20 minutos de programa, ainda só fiz uma pergunta. Tens de interromper. Bem, mas para aligerar aqui um bocadinho... aligerar não. Vamos às rapidinhas, mas antes de irmos às rapidinhas eu vou só fazer-vos uma pergunta, que é provavelmente a pergunta mais importante que vos vou fazer hoje, que é: se vocês fossem imigrantes em França, qual a probabilidade de chamarem Jean-Pierre ao vosso filho? Eu chamava-lhe Michel. Michel, vem assim. Michel, vem assim, tu? Eu provavelmente chamava Abdul, porque aquilo lá... Faz sentido. Tá, é quase já metade do muçulmano, é verdade. E tu, Francisco? Eu chamava Manuel, que é um nome que tanto, por exemplo, em França como na Alemanha já existe muito. Entrou bem por causa dos portugueses. É nome de gastar as obras. É bom, mas não, Manuel, não. Acho que é um nome bonito, tradicional. É verdade, e não nos devemos esquecer. E não nos devemos esquecer disso, porque nós também fomos, se calhar, aqueles que acusamos às vezes de virem para cá e fazerem trabalhos mais precários. Nós também já tivemos essa classe de imigrantes. Continuamos a ter em França, na Suíça, no Luxemburgo. Sim, há uma transformação. Mas não descaracterizamos a sociedade, que é o que muitos dos que vêm para cá fazem. Sabes que franceses e canadianos, no Canadá, até há pouco tempo, havia uma marginalização dos portugueses, porque entendiam que eles estavam à parte da sociedade. Isso ainda acontece no Luxemburgo e noutros países em que o português é rebaixado. Mas isso acontece em qualquer país do mundo com imigração. Quer se queira, quer não é correto, mas acontece. Mas para aligerarmos aqui um bocadinho as coisas, antes de voltarmos ao tema, eu tenho aqui as notícias rapidinhas desta semana e, portanto, vamos começar com as notícias rapidinhas. Youtuber português é considerado o vidente do século. Consta que ele mandou o Costa para o caralho e ele foi. Deixem-me só dizer aqui aos convidados, quando estiverem lá no Parlamento, para terem cuidado com as minhas palavras, porque elas têm poder. Cuidado ao próximo Primeiro-Ministro e por aí fora. Jovem agredido por sportinguistas após ser confundido com um adepto de Boa Vista. Diz quem viu que só repararam que era do Sporting quando caiu o Icos e ele ligou ao pai e tratou por você.
Aves na América vão deixar de ter nome de pessoas para eliminar racismo e misoginia. Então quer dizer que eu já não posso chamar o meu papagaio Hitler? Pois. Orgia em paróquia da Polónia obriga bispo a demitir-se. Diz a notícia que um prostituto contratado acabou inconsciente nesta festa. Bem, das duas uma. Ou foi overdose de hóstia ou de sêmen. Um cão foi eleito presidente de uma cidade na Califórnia. Pela primeira vez na história, há um presidente ao qual é politicamente correto passar a mão pelo pelo. Um casal com um bebê fugiu da guerra da Ucrânia, mas continua a viver em pânico em Israel. Quando vocês acharem que fizeram uma má decisão na vida, pensem neste casal. Estados Unidos retomam a construção do muro na fronteira com o México. Segundo Joe Biden, o governo foi obrigado a avançar com o projeto iniciado pela administração de Donald Trump em 2019 e que os fundos destinados ao muro não podem ser redirecionados. Portanto, eu já estou a imaginar a administração que veio a seguir ao Hitler a dizer: malta, tem aqui um processo em andamento, só que agora já não há nada a fazer, é para manter a chama acesa. Um britânico construiu uma ambulância falsa para poder esquivar-se ao trânsito. Não era mais fácil comprar uma moto? Mas pronto, de qualquer forma, temos que lhe dar os parabéns, ele é um gênio. Isto são estas as rapidinhas de hoje. Obrigado. Voltando-me agora para os convidados, quando se fala em imigração, e quando vocês ouvem a palavra imigração, eu pelo menos sou uma pessoa muito visual, mas eu quando ouço imigração, já nem é imigração, é imigração submuçulmana, na minha cabeça. É o que eu penso automaticamente. Também vos acontece isso? Ou não? Porque reparem, deixem-me só comentar com isto. Se nós tivéssemos suecos a virem em peso, espanhóis, pá, seria sempre um problema, porque se fosse demasiado, não é? Mas são pessoas que iriam adaptar-se à nossa cultura mais facilmente. Que não é o que acontece com os muçulmanos, e nós sabemos isso. Deixa-me só voltar um bocadinho aqui atrás para dizer muito rápido, para não tornar a resposta mais longa de sempre. Esta questão que estávamos a falar há pouco do temos que controlar a imigração e a imigração tem que ser controlada. Como tu percebeste agora aqui, todos percebemos, o CDS diz exatamente a mesma questão que o Chega diz, apenas de forma diferente, e por isso não é xenófobo, não é racista. Eu não te interrompi. Eu dei-te um exemplo disso, que estás-me a interpelar, é normal que eu te interrompa. Sim, mas de qualquer forma a interpelação não então faz vamos sentido. ter aqui a opinião Podemos ter um monólogo do Bruno. Depois eu passo a palavra também para dar o teu parecer. E há discussões que eu não vou de todo manter. Esta questão da imigração, quando falamos dos acordos CPLP, claramente não sabe do que está a falar. Quando fazemos sabes tu, sei, porque por acaso foi aprovado e foram fazer queixinhas a Bruxelas do assunto. Um único representante e portanto é esse normal que tenhas visto pela televisão, eu tive com o documento na mão. Sim. É diferente. E o Só acordo tu é que CPLP leste cria inclusive um novo visto que não é permitido pela União Europeia, tanto que foi aberto um inquérito em cima deste processo. É o que eu penso, é o que a União Europeia pensa. Não é, a União Europeia não vamos só ver aqui a opinião do Bruno, depois eu vou-te passar a palavra. Se for esta lógica, eu deixo falar à vontade, porque ele precisa crescer. Não, eu prefiro que cada um fale no seu momento, sem interromper. Eu estou a tratar do assunto de uma forma séria, para manter este registro de escola secundária, não vale a pena. O acordo CPLP recebeu uma notificação, o Estado português foi notificado ainda ontem na Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento para este assunto discutido. Portanto, dizer que não é qualquer coisa absurda de estar a falar. Hoje em dia, os vistos CPLP estão suspensos e permite-se que as pessoas que vêm das CPLP possam entrar com a mera intenção de vir trabalhar. Não precisam sequer ter um contrato de trabalho. Todos sabemos que a taxa de retenção em Portugal destes imigrantes é baixa, o que significa que Portugal está a servir como porta de entrada no espaço Schengen e a violar claramente o acordo do espaço Schengen. Ponto final, parágrafo. Em relação à questão das cotas de imigração, o Chega defende cotas de imigração e não nos interessa a questão do branco, preto, etc. Isso para nós está completamente fora de questão. O que nos interessa é mão de obra qualificada para que setores precisamos e mão de obra que não seja tão qualificada para setores que também precisamos. Nós precisamos de gente na agricultura. Agora, temos que perceber os problemas sociais do porquê que chegámos aqui.
E chegámos aqui porque durante 49 anos as políticas consecutivas do caso dos gêmeos, e o caso dos gêmeos neste momento não é das gêmeas, é dos gêmeos, que é PS e PSD, são irmãos gêmeos, e durante 49 anos mantiveram sempre a mesma política, com o beneplácito do CDS, Lá está. do PCP, Já faltava, da demoraste Iniciativa 30 segundos Liberal, a voltar a falar do CDS. Recentemente, estou-vos a tentar dar a palca a ver se sobem de 1%. E por isso, basicamente, Vamos ver. o que temos aqui em questão é que não nos podemos esquecer que foi durante a governação da pseudo-direita que tivemos uma das gerações mais capacitadas de sempre a ser mandada de emigrar. E a quem dissemos que tinha que emigrar. E, portanto, não podemos dizer, mas nós não tínhamos nada a ver com isso. Tínhamos. Portanto, nós neste momento precisamos de mão de obra. Em que áreas precisamos? Então é nessas áreas que temos que importar pessoas para poderem ter qualidade de vida e não acontecer, como há uma semana atrás no Samoco, que tínhamos 500 imigrantes completamente ilegais a viver numa forma que não é dignificante sequer para qualquer humano. Portanto, ter este tipo de imigração e não dar dignidade às pessoas, porque depois a consequência direta é o dumping salarial e dizemos, mas os nossos jovens imigram. Mas se calhar essa dignidade era pior onde eles estavam, não é? Temos que pensar nisso. Essa dignidade pode ser pior de onde eles estavam, mas essa dignidade faz com que, em última instância, os valores que a falta de fiscalização e de não cumprimento das regras, das normas e das leis faz com que, quando dizem, porque os portugueses não querem trabalhar, os portugueses não aceitam fazer aquele tipo de trabalho. Não, os jovens portugueses não aceitam fazer aquele tipo de trabalho por aquele valor, porque aquela gente é explorada, porque aquela gente são escravos hoje em dia. O que se passa no Samoco é uma questão de todos os bivalves que são apanhados... no Luxemburgo, os portugueses também fazem o trabalho são do que os épocas luxemburgueses diferentes. não querem São fazer. épocas diferentes. E é assim que funciona no mundo Mas são todo. épocas diferentes, pai. Hoje em dia, com a comunicação, com a forma como as coisas estão, aquilo que se passa com os jovens, e se fizermos aqui uma sondagem, a maior parte deles não estão dispostos a fazer o trabalho para receber 300 ou 400 euros e viverem antigos abrigos para porcos, como acontece no Samoco, e não estão a inventar. Basta ver as reportagens e meter o vídeo a circular aqui pelo meio. Portanto, este tipo de falta de qualidade de vida não permite trazer imigração qualificada. Estou de acordo com o Camacho quando diz, nós temos que perceber a quem estamos a importar, temos que perceber quem vem para cá e em que áreas é que precisamos. Precisamos de engenheiros, precisamos de médicos, é de médicos que precisamos. Porquê é que precisamos de médicos? Mas temos ou não temos médicos a mais? Certo. Existe ou não existe um problema de corporativismo com a ordem dos médicos que para ser médico em Portugal só se conseguem licenciar aos 30 anos? Que vão lá para fora e conseguem trabalhar e que aqui não conseguem. Mas depois o acordo de CPLP determina que um brasileiro que venha com a carta de médico do Brasil, chega aqui e é de imediato contratado por 2.800 euros e com direito a casa. Estamos ou não estamos a brincar? Estamos ou não estamos a fazer uma discriminação positiva em cima dos imigrantes em relação aos portugueses? É esta a situação que tem que ser tratada. Depois podemos aflorar aqui pelo meio o racismo, o fascismo, e que o André fez não sei o quê, e que o Chega vai levantar o Pai Natal e o Salazar, mas isso não adianta de nada. O Bruno estava a dizer que era exatamente como o CDS e tu disseste logo que não e que era diferente. O que é diferente do CDS para o Chega assim? Eu falei de um aspecto em que é diferente. Nós não temos a visão do Chega sobre os vistos CPLP como algo negativo. Claro que terá que aspectos a melhorar e o processo, deixa-me aqui divergir do Bruno, houve um processo que foi aberto pela Comissão Europeia, tal como houve um processo aberto pela Comissão Europeia há uns anos à Irlanda, porque diziam que havia dumping fiscal da Irlanda. A Irlanda foi até às últimas consequências e foi dada razão à Irlanda. Portanto, se nós queremos entrar por aí, eu acho que o país tem que definir um conjunto de políticas de imigração e nesse conjunto de políticas de imigração eu acho que é positivo que nós tenhamos uma preferência por aqueles que falam língua portuguesa em detrimento de outros que vêm para cá e que não sabem falar português. Sem dúvida. Portanto, isso é, acho que é óbvio que sabemos falar a língua do país para o qual queremos emigrar, é uma vantagem competitiva, é uma vantagem na aculturação. Portanto, aí há logo uma diferença e livre de nós, quer dizer, não vale a pena estarmos a bater com a mão no peito, a dizer que somos muitos patriotas e depois à primeira oportunidade uma área de decisão onde nós não temos que pedir autorização à União Europeia, vamos fazer uma queixa à Comissão Europeia e esperar que em Bruxelas... Vocês participaram nesse processo de vitimização. Não é verdade. E acho que contrariaram os interesses nacionais no que é a minha perspectiva. É verdade. Eu estou-te a dar uma fronteira que eu acho importante. Não é verdade. É uma fronteira que eu acho que é importante no nosso caso. E nós não temos uma visão, se calhar não falaram disso, mas eu acho que as políticas de imigração, naturalmente, mesmo dentro do contexto europeu, variam de realidade para realidade. Não é? Nós não enfrentamos hoje um problema como França enfrenta. Ainda? Não enfrentamos hoje um problema como Espanha também enfrenta, ainda? Ou a Alemanha enfrenta. E, portanto, temos uma realidade própria e uma história própria que faz-nos ter variações, também elas diferentes. Agora,
Tu falaste há pouco de um aspecto que era, falamos de imigração, vem-me logo à imagem, contentores ou barcos com muçulmanos, o que for. Eu não tenho não disse nada disso. Falaste Quando de uma imagem. A palavra imigrante Sim, é imigrante muçulmano, no certo, fundo. mas eu não tenho essa perspectiva. Os números estão aí, por exemplo. É verdade que hoje não conseguimos fazer uma contabilização dos cidadãos dos Estados da União Europeia, mas uma das comunidades que continua a vir muito para Portugal é a inglesa. É verdade que uma geração mais velha, normalmente pensionistas, vai vão para o Algarve e para Lagos, e há uma forte e a comunidade que mais vem para Portugal, ainda os números de 22 dizem isso, é a brasileira. Os outros não estão registados, por isso, obviamente, se não estão Certo. registados, não há números. Não, Bruno, mas também há a comunidade nepalesa é uma comunidade que tem crescido, a comunidade indiana é uma comunidade que tem crescido. E agora, os números absolutos, nós temos que os analisar, não é? A comunidade indiana, há uma parte da cultura indiana, ainda que infelizmente cada vez menos minoritária, que tem muito a ver com Portugal e com a nossa dimensão cristã que deixámos lá e que não tem problemas culturais ou multiétnicos quando vem para o país. Agora, eu acho que temos que ter fiscalização, claro. E Nós não temos quase indianos em Portugal. Temos paquistaneses, nepaleses, Bangladesh. Quando dizemos indianos é um estereótipo. É um estereótipo que estamos a ter, porque ele é meio indiano. Bruno, não é nada disso. Vais ver os números dos últimos registros do CEF, quando ele estava ainda em indianos pleno. mesmo não há. Sim, não. Praticamente. Sim, senhor. Foi das comunidades que mais veio para Portugal, foi da Índia, do país Índia. Registados? Sim, registados. Não é do continente, não é do subcontinente indiano, é da Índia, do país, do Estado Índia. E portanto há diversidade, isso acontece. Eu acho que nós devemos sim definir o aspecto da qualificação. Para mim é importante, claro, eu disse na minha primeira intervenção, acho que temos que tentar procurar ter essa capacidade de atrair talento, reter talento, que é uma coisa que não estamos a fazer, isso é óbvio. O nosso talento, claro, reter talento, é isso. Reter é manter os que temos cá. Mas há uma coisa que nos estamos a esquecer, Francisco. Tiago, mas eu acho que tu falaste há bocadinho de um primeiro-ministro que mandou as pessoas emigrar, foi o António Costa. Ele mandou as pessoas emigrar. Pedro Passos Coelho também Pedro Passos Coelho falou de uma condição complicada dos professores que em Portugal infelizmente continuam com temas por resolver. Sim, mas o António Costa disse uma coisa muito semelhante e o spin foi nulo. E o Chega também contribuiu. Mas isso já sabemos o porquê, porque eles têm o povo, Chega dos está cá há mídia. 4 anos, não sei se perceberam. Parece que de repente a responsabilidade da fome em África, dos problemas do país, mas eu é do acho Chega. Acho que aqui vamos todos concordar, não sei, se calhar não, mas se nós pensarmos bem, é lógico que é importante nós sermos imigrantes. Aliás, provavelmente muita gente não sabe que nós tivemos, isto são dados, atenção, de 2021, não consegui dados mais decentes, vocês que estão na política é que andam aí a escarafunchar para chegar aos dados, não é? Que têm que os ter, e eu não tenho, portanto. Em 2021 tivemos de receitas para o Estado português mais de 1,2 mil milhões, ok? Portanto, referentes a... Estás a ter a população, conversa do Partido Socialista. Não, isto são dados que eu tenho, agora depois vocês dizem se isso é verdade ou não, isto são dados com fontes fidedignas, que lá está, agora se são fidedignas mesmo ou não, não é? Porque uma CNN, uma ONU, isso depois podemos extrapolar e falar se é fidedigno ou não, mas pronto, é uma informação que me foi dada pela produção e que está correta, supostamente, ok? Portanto, são um pouco mais de 1.000 milhões de euros de receita para o Estado, provenientes de 497 mil imigrantes desse ano, representando 10,2%, se não estou em erro, da população total e dos pagamentos para a segurança social e por aí fora. Certo. Ou seja, nós encaixamos esse dinheiro, mas há coisas que não nos podemos esquecer, como por exemplo o facto de trazermos tanto, porque já não são 400 e tal, já são quase 1 milhão, não é? Neste momento. São mais de 1 milhão, portanto, quando se fala do problema da crise imobiliária, da crise da habitação, aliás, não é? Nós temos que pensar, se temos 1 milhão de imigrantes, se entraram mais 200 ou 300 mil imigrantes de repente, claro que vai haver menos casas, mais procura e os preços vão subir, não é só para os imigrantes, Tiago, é para os portugueses também. A pergunta vem antes, ou seja, estas contribuições que foram feitas e são reais, estes valores são reais, foram apresentados no Orçamento de Estado deste ano, são um reflexo do desconto direto para a Segurança Social. Fora aquilo que é mercado paralelo, que nós não sabemos e sabemos que não é explorado. Todos estes jovens que emigraram
todos aqueles que não tiveram progressão de carreira, reconhecimento da carreira, salários condignos, quanto é que eles deixaram de meter na segurança social para ir meter lá fora? Essa é a pergunta. Quanto é que nós perdemos por trazer para cá esta imigração barata, mão de obra barata, explorada, escravizada, porque não queremos valorizar os nossos jovens? E quanto é que eles fariam de desconto para a segurança social e qual é o deve e o haver? Para percebermos exatamente se então vale a pena mandar-vos a todos para casa, saem daqui agora do Paiva e tudo, a andar daqui para fora, ou então se vale a pena fazer a retenção de valores daqueles que cá estão. E depois, a partir daqui, temos que perceber, então, divididos pelas diversas áreas de atividade, quem é que precisamos em que áreas. Mas é exatamente essa a questão que eu estou a fazer. Parece assim, que simples e fácil. Estes números existem e isto é apresentado, não é, como dados, e que o Partido Socialista apresenta como dados, não é, que é bom para o país, mas depois não apresentam o resto, não é? O Partido Socialista e números fala não é uma da coisa... crise da habitação por Tiago, causa de que isto também é um fator importante e entre outros, não é? Mas quando falamos dessa imigração temos que desconstruir aqui também um bocado, não é? Por exemplo, há a ideia de que, à esquerda sobretudo, não deve ser autorizado o investimento imobiliário da parte de estrangeiros. Certo. Nós temos que ver que a maior parte desse investimento imobiliário por parte de estrangeiros não é o segmento que as novas gerações, quando querem sair de casa dos seus pais, olham. Muitas vezes estamos a falar de um segmento de luxo. Certo. E a influência desse mercado, há uns números que dizem que a influência desse mercado, estamos a falar de 3% do mercado imobiliário em Portugal. Portanto, há uma boa medida do CDS. Há umas respostas muito... Não é isso, há respostas muito diferentes. Mas há respostas diferentes. Mas como tu sabes, a ideia do Bloco de Esquerda era proibir pura e simplesmente, nem era os vistos gold, era tudo. Quem não fosse, e mesmo europeus. E aí dizíamos, então, mas quer dizer, há um mercado comum, como é que é? Não, nós proibimos tudo. Mas não é essa... Portanto, agora, imigração menos qualificada. Também há um tema habitacional, que é, andam a viver em frutarias. Eu tenho esse exemplo, infelizmente, conheço vários exemplos assim. Já falámos dos TVDs, já falámos também de casos que são conhecidos de muitos imigrantes a viver num quarto de um hostel. Portanto, o que me parece claro é que o problema da habitação... Eu tenho um hostel e posso-vos dizer que vocês não imaginam a quantidade de pessoas de origem muçulmana que liga ou que manda mensagem a perguntar: olha, se eu ficar aí, vocês dão um comprovativo de residência. Sim, que estás a viver. Mas o meu ponto aqui é, quanto à habitação, eu acredito, e os números que tenho estudado vão nesse sentido, a imigração não é o principal responsável da crise habitacional que existe em Portugal. Há pouca construção, há dificuldades no licenciamento. Sim, mas acho que das grandes causas que existem, a imigração está longe de ser um dos fatores que tem baralhado mais aqui as contas. Certo, mas o meu ponto era só dizer que, ou seja, não é só mostrar estes valores e achar, não, isto é bom para o país. Não, há outros fatores. Claro, há sempre outras coisas a pesar, claro que sim. Gostava de deixar aqui um elemento para que todos pensassem um bocadinho. A lei eleitoral determina que cerca de 80% do hemiciclo, ou seja, da Assembleia da República, é ocupada com representantes de círculos eleitorais do litoral. Ou seja, Lisboa mete 40 e quase 50 deputados, Setúbal, distrito pelo onde eu sou eleito, mete 18, e depois tu tens os distritos do interior, o caso de Porto Alegre mete 2, Bragança mete 2. O Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, nunca faz investimentos no interior, porque não dá votos, porque não lhes vai dar a representatividade no Parlamento. Onde é que isto tem a ver com a questão da imigração? Tem a ver com tu conseguires captar jovens, captar empresas e existir plano de investimento para que as pessoas façam investimento no interior, é completamente desajustado à falta de estratégia política que ao longo dos últimos anos tem sido aplicada. O que faz com que o país está completamente desequilibrado e está todo no litoral. Tudo isto tem feito com que a falta de licenciamento de construção, de terrenos para construção, a subcarga que existe nas grandes cidades, a não permissão de construção nas áreas limítrofes e o purgar as pessoas dentro da cidade com preços proibitivos e colocá-las para fora, faz o princípio da guetização. Tudo isto tem uma relação e uma correlação com a questão da imigração e da forma como tu no interior não consegues desenvolver, tu não consegues chegar ao Admira e não consegues ter habitação para todos, não consegues puxar jovens, não há políticas de natalidade, não há cheque de natalidade, não há incentivo ao nascimento de crianças e, portanto, nós estamos a hipotecar a nossa geração ou as futuras gerações porque
se estes jovens que aqui estão agora não tiverem filhos, daqui a 20 anos não há mão de obra. A única responsabilidade que temos nisto é que a política tem que mudar, caso contrário, a tal insustentabilidade demográfica faz com que, para que o sistema social e o serviço social funcione, tem que existir capitalização do sistema social. E com isso só consegues através da contribuição do trabalho. Para aumentar os níveis de trabalho, tens que obrigatoriamente trazer mão de obra. E o que estás a trazer é mão de obra barata. Portanto, Portugal ou é pensado de raiz, porque nos últimos 49 anos não foi pensado, ou o problema da imigração é apenas uma consequência da falta de política estratégica que aconteceu ao longo dos anos. Ponto final, não é o Chega que o diz, somos todos nós que vivemos na rua e que sentimos na rua diariamente. Nós estávamos a dizer que os muçulmanos não respeitam a nossa cultura e que não se sabem adaptar, no fundo. Depende Mas dos será que nós, muçulmanos. O Islão é grande e tem muita diferença. Será que nós os ajudamos a adaptar-se? Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, na Holanda, um muçulmano que nasce na Holanda é chamado de árabe de segunda geração e não holandês, ou seja, isto não é propriamente correto também, não é? Ou seja, percebem onde é que eu quero chegar? A política de imigração na Holanda, por acaso estás a falar disso, tem algumas particularidades. Eles têm um modelo diferente do nosso. Por exemplo, um marroquino que trabalha na Holanda e pode trabalhar toda a vida e está legalizado, não há nenhuma questão. Se voltar para Marrocos, por exemplo, para gozar a sua pensão, eles adaptam o valor da pensão aos custos de Marrocos e não à contribuição que ele foi fazendo ao longo da carreira. Portanto, eu não acho que o modelo holandês seja propriamente muito fascinante, se queres saber a minha opinião. Mas eu não estou a falar de modelo, estou a falar aqui mais na parte social. Certo, não é? Mas isso também não, mas é demonstrativo do que tu estás a dizer, não é? Acho que essa resposta não é boa, quer dizer, uma pessoa que Mas a questão é, então faz a questão de outra forma. Se agora estes muçulmanos que estão a viver aos milhares em Portugal, quando tiverem filhos, vais chamá-los portugueses? Vão chamá-los. Mas essa é uma opção. Mas depende da nacionalidade, não é? Se cumprirem. Nasceram cá, são portugueses. Podem não necessariamente. Podem não ser. No geral, vão podem ser não ser. portugueses. Mas porquê é que não devemos chamar portugueses? Quer dizer, isto é uma questão que eu estou a colocar. Deixa-me só dizer uma coisa e depois não vou falar para dar também a oportunidade ao Sérgio. Deixa-me só dizer isto. Isto aqui não é uma questão de ser muçulmano. O problema não tem a ver com a religião. Tem a ver com a cultura. É completamente diferente. Nós não temos problemas com todos os muçulmanos. É uma questão de cultura, é uma questão de gente que vem de determinadas áreas geográficas onde a cultura, a forma como vê a mulher, a forma como vê a sociedade. Eu não posso admitir, a semana passada estive em Bruxelas, e mesmo para concluir e para me calar sobre este tema, mas só para ficar bem claro que não é um problema, existe obviamente a liberdade religiosa em Portugal e que nós respeitamos. Mas a semana passada estive em Bruxelas e a mim choca muito, não sei vocês, a mim choca muito entrar nos transportes públicos e ver mulher de burca. E eu não quero ver mulheres de burca em Portugal, não vou aceitar isso. Não quero ver mulheres de burca. Aceita se elas quiserem, não é? Portanto, se elas quiserem andar de burca, é uma questão cultural, não, da mesma maneira que tu nos países deles não podes andar de determinada maneira. Certo, tens que respeitar. E portanto a nossa cultura não é essa. Eu não vou aceitar ver mulheres de burca e não me venham dizer que é porque a mulher aceita. Não aceito. É uma limitação do papel da mulher e a limitação do papel da mulher na sociedade e faz muita confusão. E eu concordo com o que estás a dizer, mas é a própria mulher que quer usar. Não acredito. Não podes obrigar uma mulher a não usar a burca. Só para deixar claro que não é uma questão... Esse é um debate muito forte em França, não é? Só para deixar claro esta questão que não é um problema religioso, é um problema cultural. Só para ficar isso claro que não... Deixa-me aqui dizer, eu deixei-os falar porque eles estão em campanha. É que eu deixei-os falar à vontade. Fizeste precisam puxar a brasa e não sei o quê. Deixa-os curtir. A questão do Islão para mim é complicada. Porquê? Porque eu pesquiso muito e faço programas, já fiz programas até no meu canal sobre isso. E aquilo que eu vejo é, por exemplo, em França os islâmicos são quase 10%. Na Suécia são mais de 10% já. Na Bélgica já chamam, como eu já disse, o Belgistão. E nós vimos recentemente em França um caos social em dezenas de cidades só porque a polícia alvejou um muçulmano de 17 anos que estava a guiar sem carta e que não parou e deram-lhe um tiro e queimaram carros, queimaram casas, vandalizaram, partiram tudo e França ficou em estado de guerra. Nós temos na Suécia já o exército nas ruas e a Suécia é um país apolíneo, era considerado o exemplo para a Europa. Era. E neste momento temos o exército na rua a conter a violência muçulmana de raízes muçulmanas, a querem repatriar e mandarem deportarem imigrantes muçulmanos que estão a causar um caos horroroso.
temos países que, no caso de Portugal, ainda não se nota muito essa violência deles, mas nesses países nota-se, por exemplo, no ano Quantos novo. muçulmanos vieram de Moçambique nos anos 80? Pronto, por isso, ok, mas muitos deles estão Nunca na Cova da ouvi Moura isso. a arranjar problemas isso e a não- roubar casas. Não é verdade, não é verdade. É pá, Odivelas é uma isso não é cidade verdade. desenvolvida pela comunidade muçulmana. Então, E quem é que- nunca então houve quem é esses que- quem é que problemas. nos- É um quem problema que nos anda a cultural, não roubar? tem a ver com o facto de ser Quem é que muçulmano. nos anda a Não, roubar? não As- tem. Mas Aqueles calhar- livrinhos não, nas não. esquadras. Não, isso não é verdade. Isso não é São verdade. da onde? São da Isso não onde? é verdade. Mas Isso são não é imaginação? esses Mas o que é que não é livrinhos? verdade? Não percebi. Não, eu não acho que seja verdade que os muçulmanos em Portugal sejam um problema. Não, isso que eu ia dizer. Em Portugal Não são- ainda não é. Em Portugal ainda não é. Mas há muitos muçulmanos, não há. A Quando Suécia, estamos por a falar exemplo, do Islão radical, aí Sim, é um mas assunto na Europa já completamente é. claro. Na Europa já Agora- é. a Suécia Agora já é um sabe caso mais quando- gritante. Isto pode parecer mal o que eu vou dizer, mas quando a probabilidade de entrar um terrorista, não é? É grande. Quando estão a entrar nesta escala, pode acontecer, não é? É grande, E é se gra- acontecer, Tiago, mas lá está, também não podemos fechar as portas e dizer, não, muçulmanos não. Claro Não que faz não. E sentido há pessoas também, não é? muçulmanas boas. Aqui a questão Como é é lógico. E também há portugueses sem ser. O único caso, E há portugueses de merda. o único E há caso, portugueses de único merda, caso- como é o óbvio. único caso mediático que nós tivemos de terrorismo, que felizmente foi paralisado, foi de um estudante português na Faculdade de Ciências da Universidade de tivemos Lisboa. aquele- Coitado, Não normalmente tinha dois Pronto. fósforos e uma Pronto. bilha de gás em casa Mas- e era terrorismo. Não, É uma coisa lá. que... Então, Houve- e não houve- mataram desgraçado, duas- era não apenas mataram maluco. duas mulheres Ouçam lá. numa mesquita. Mataram duas Ouçam mulheres lá. numa mesquita Portanto, também. tinha dois Bem, mas fósforos, queremos uma estar cara e aqui uma a bilha fazer de gás. balanço do quê, não é? E era Não, mas, terrorismo, mas era só parvo. a questão é assim, na Europa isso está a ser um problema grave. No ano novo em França queimam milhares de carros só porque sim, está a ser, Sim, está a França ser, tem problemas está a ser uma graves questão socialmente, complicada sim. e está a haver muita violência e terrorismo. Vimos agora na Irlanda. Ou seja, o teu receio, ou seja, então é que, É que isto isso chegue aqui a Portugal. chegue ao patamar em que está a França, Exatamente, que aqui que a já não Portugal estou a chegue conseguir também. controlar, Isso não todos é? temos. E depois não é isso, é porque é assim. E não nos podemos esquecer, e já disse isto noutros programas meus, que ok, há esse choque cultural, mas não nos podemos esquecer que a nível de taxa de natalidade eles damos 8-0. Exatamente, Nós que era- temos uma média de um filho, eles têm de 8. É isso que eu ia dizer, É, e há e- vídeos deles. Eu tenho um vídeo de um deles a dizer: vocês não estão a perceber o que é que está a acontecer. Vocês têm 2 filhos, nós temos 7, nós vamos dominar a Europa. E os gajos dizem isto à boca cheia. Isso é, a teoria E isso é depois- aquela ideia da teoria da substituição. Não, sim, há o plano balanço Calergi e não demográfico, sei o quê, não mas é. depois há muitas outras questões. Que é assim, o Islão é uma religião, não é uma, para mim não é uma religião de paz. Eu sinto que eles são uma religião de conquista, porque eles olham para nós e chamam-nos os infiéis. Eu tenho a certeza que, isto é a minha opinião, 90% dos muçulmanos que nos acham a nós infiéis, se pudesse carregar um botão e matar-nos, matava-nos. É mesmo Nós a tua somos, opinião, nós isso é somos, a tua pá, opinião. nós somos os infiéis para eles. Não concordo. Isso é a tua Não, é a minha opinião. opinião, é a minha opinião, é o que eu acho, é a minha 90%. convicção. Eu acho que 90% dos muçulmanos pudessem acabar com os infiéis à face da terra. Mas é uma coisa que tu acabavam. pensas, É não a minha tens opinião, nenhuma- É a minha opinião não pessoal, tens não nenhuma- é gente. Estás a atribuir muito uma culpa complicada. coletiva Claro que não se entra pode num generalizar registro Mas, complexo. mas o caso francês e o caso belga tem uma dimensão histórica também relacionada, não é? Não vamos esquecer que a dimensão Sim, das francófona que teve em África, Das no norte da colónias, África. claro, claro. Os magrebinos, nós não temos esse Claro, problema. nós não temos essa dimensão. Mas tem um caos E social há uma provocado por comunidade essa tunisina gigante em França, por exemplo, em cidades como Marselha. Portanto, isso não é essa questão. Lá está, eu acho que está muito relacionado com o ponto de partida, como integramos certas comunidades e como essas comunidades, em certa medida, ficaram em loop E quando se não, juntam e não todos- tiveram relacionamento com a quando- sociedade que deveria ter integrado. se juntam- Isso em França é evidente. O Bruno falou de Bruxelas. Sim, em Bruxelas há bairros que são completamente ausentes do que nós já muitas vezes ouvimos regras. uma esquerda a falar, multiculturalismo. Qual? Só vemos ali uma espécie de cultura, não é? E aí mexe com a identidade do e aí país. há erros de partida que foram também dos políticos que governaram nessa fase e continuam a governar. E como é que vai melhorar? E que essa fechou gente? um Mas vamos tema. então E aqui, se eles vão ter vamos sete entrar filhos, aqui como é num que vão tema melhorar, né? e vamos entrar Com num tema. educação, com posso ensino. começar Mas os gajos estão sempre a contigo, reproduzir Sérgio, vezes posso- 7. Mas se as novas gerações tiverem um tipo de formação diferente, em que frequentem um sistema de ensino único, em que tenham partilha de valores, de comunidade, de companheirismo com culturas residentes, Por falar em esse culturas, caminho muda. deixem-me dizer-vos Tinhas que isto, eliminar a esquerda. que é, aliás, vou começar contigo, Sérgio, e depois passo para os outros dois convidados. Estamos a falar de uma parte que acho que é muito relevante e importante falarmos, que é a cultura, não é? Ou seja, quando nós temos demasiada imigração, corremos o risco, não é? E como vocês deram um exemplo de ruas que já não são portuguesas, as ruas típicas portuguesas que eram, e corremos este risco de distinguir um bocadinho a cultura portuguesa, que é uma cultura com milhares de anos e riquíssima, não é? Eu gostava de saber a tua opinião e dos restantes convidados em relação a este tema. Aí tens a situação, por exemplo, falando nos países árabes, eles lá não nos deixam nós extravasar a nossa cultura, não nos deixam nem a religião.
Não se pode ter uma cruz na Arábia Saudita, por exemplo. Pronto, e nós cá permitimos isso tudo. Portanto, logo aí Mas já... achas isso bem? Não poder, ir a um país árabe e não poderes ter um acho mal, crucifixo? acho ou mal, poderes, e acho que devíamos ou uma mulher fazer poder igual ter aqui, o que é seu cabelo. para eles depois mudarem Achas o que que era essa a fazem lá. solução? Acho que devíamos fazer aqui Então igual a vamos fazer o eles. que eles fazem mal à Para partida. eles deixarem de fazer no país deles o que nos fazem, a sentirem na solução pele. vai ser maravilhosa, Pá, de certeza. sentirem na pele. Nisso aí Vai funcionar, de certeza mesmo assim. absoluta. Porque o que estamos a fazer é que não está a funcionar de certeza. Isso aí posso-te garantir. Ainda assim, eu prefiro que eles possam ter alguma liberdade religiosa no contexto do meu país, desde que isso não choque com os nossos padrões. Este é o problema que tem acontecido ao longo dos últimos anos. bem. É nós reportarmos e espelharmos o problema a jusante e não percebermos a montante que o que está mal são as políticas de imigração e a falta de controle. E quando está tudo já na panela de pressão, achamos que podemos resolver matando metade e escutando a outra metade, ou seja, que vai dar ao mesmo. A questão tem que ser a montante e temos que perceber que, na realidade, nós não podemos continuar com as portas abertas precisamente para que não cheguemos a este discurso que acaba por conotar e atribuir responsabilidades coletivas e que passamos do princípio que achamos que porque é muçulmano está e que certamente vai carregar no botão para nos matar. Não pode ser assim. Uma Bruno, agora probabilidade não maior. tem probabilidade Bruno, nenhuma. agora Não deixa-me aceito dizer uma esse coisa. discurso. Até parece a probabilidade direita maior. fofinha agora. Não parece a Tem uma direita probabilidade fofinha. maior de carregar no botão. Não. Tem. Não. Nós sempre tivemos este discurso. contigo. Aliás, basta tu veres a direita fofinha, basta tu veres que há coisa de um mês, eu estive com o André Ventura nos Anjos, onde fomos visitar gente que vive em tendas, que vive debaixo de cartões e que é um degredo humano. E as pessoas que lá estavam, maioritariamente, eram muçulmanas e a declaração feita por André Ventura de imediato à imprensa foi clara: nós não queremos estas pessoas a viver assim, nós não queremos pessoas em abrigos para porcos. Nós quando dizemos que queremos limitação à entrada é porque queremos que aqueles que vêm para proteger, nós temos a certeza que vêm para proteger, não aceitamos a justificação de que Portugal precisa de imigração. Só precisa de imigração depois de percebermos se todos aqueles que cá estão aptos para trabalhar em todas as tarefas e chegarmos ao final e percebermos Mas isso onde tu já é que disseste, precisamos de Bruno, a cota. questão não é essa. A questão é, eles Não colocam podemos em risco a nossa cultura ou não? Obviamente que a partir do momento em que tu tens uma política de portas abertas e que chegas a uma altura que a Moraria, que o Martim Muniz, se viesse cá, dava-lhe um chelique com todo o trabalho que teve para conquistar a zona da Moraria, não é? E de perceberes hoje em dia que é óbvio que a cultura vai-se perder. Óbvio que nós começamos a ter problemas, mas os problemas culturais não vêm apenas do Islão. O problema cultural e das mulheres, a liberdade, tu tens os problemas culturais, a tourada é cultural. O fado é cultural e a esquerda tenta abolir. Tens o fado bicha, que é um atentado, claro, à cultura portuguesa, assim como tens a tentativa de impor o fim das touradas. Portanto, nós temos que ter liberdade para aceitar determinadas culturas, mas depois, quando mexem na nossa cultura, acham que nós vivemos uma ditadura de esquerda hoje em dia que nos impõe o que temos que comer, como é que temos que vestir, como é que devemos fazer. Se tu comes carne, é um problema. É uma tentativa de imposição de regras que, nesta questão da cultura, não é só a ameaça do que vem de fora, é também a ameaça deste radicalismo que vai acontecendo. E acho curioso quando tentam dizer que o Chega é radical, quando a nós nos tentam impor uma série de regras que são completamente abstratas no pensamento, não há fundamento nenhum e que nós temos que concordar com aquilo que é, sem Muito qualquer bem. fundamentação científica. Agora, para concluir e retomar ao tema e para concluir esta questão, eu não concordo de maneira nenhuma, nunca vou concordar que toda a gente que segue o Islão tem um botão e que vai rebentar. Não concordo. Não concordo. Nem 90%, nem 80%, nem 70%. Não concordo com isso. Acho que o problema não está na religião, acho que o problema está na cultura. Eu há pouco tempo dei uma entrevista para o Mas Observador. a pergunta foi, Bruno, mais uma vez, a pergunta foi: isto mexe com a nossa cultura ou não? Óbvio É uma que vai resposta mexer. simples. Óbvio que vai mexer. Óbvio que vai mexer. Se a imigração for descontrolada, se não houver políticas de integração, se as pessoas entram não são integradas e aquelas que entram não têm capacidade sequer para ser integradas, obviamente vais guetizá-las, vão funcionar em comunidade e obviamente que vai mexer com a nossa cultura. Francisco, Obviamente. Repara, é evidente que a composição da sociedade mexe com os teus hábitos culturais. E isso, a cultura também se vai transformando. Mesmo o que nós hoje chamamos de cultura popular portuguesa. Quem não gosta de um kebab? Não, mas repara, não é isso. A cultura. Eu gosto de Eu não kebab. gosto, eu detesto gosto, aquilo. eu gosto de por acaso kebab. gosto. Esse Mas queijo a cultura popular portuguesa
também ela, como nós temos identificada, não é a mesma que era há 100 anos atrás. Há uma transformação. Já se sabe. Isso é evidente. E, portanto, essa transformação que temos de perceber... Mas como isto está, qualquer dia as nossas mulheres andam de burca. Não, isso eu não acredito que haja a teoria da substituição, em que um dia Estou só a brincar. há um predomínio de uma cultura que vai substituir toda Na a Bélgica cultura já. portuguesa. Na Bélgica já. Eu não subscrevo. Vais às não listas- subscrevo isso. vai às listas E de escolares da resto- Bélgica, e de é só re- e de resto- Abdul e e de Rashid. resto, independentemente de haver mais gente da cultura de uma certa origem do globo nos centros históricos das cidades, as suas regras não se impõem ao que a realidade portuguesa. No dia em que isso acontecer, Portugal, será as minorias têm gravíssimo, vencido. será gravíssimo, e aí será mais um fracasso do Estado português, mas isso não está a acontecer. Essa influência que tu falas ocorre, por exemplo, se nós formos a Londres, há uma zona de Londres que se chama Little Portugal, e onde temos os cafés Delta, o Bitoque, a Sagres, a Superboc, e se calhar que gerou alguma estranheza a alguns dos ingleses. Portanto, temos é que ver essa transformação queimam cultural. carros, não queimam carros, claro, nem certo. andam- nem andam a Mas partir tudo. deixa-me só concluir este aspecto que vai essa tua preocupação. Essa transformação cultural não pode prescindir dos nossos valores essenciais, dessa convivência, de um aculturar que se faz pela língua, das nossas tradições. Agora, cá a transformação cultural, isso é inevitável. É uma constante, Se tu fores à Oura, no Algarve, vês transformação cultural, porque aqueles bares e discotecas são tudo para os bifes, não é para nós. Exatamente. Certo? Há É transformação cultural. Aquela transformação cultural, se calhar eu gostava de ter ali uma cultura mais portuguesa, mas destrói o que é a cultura portuguesa no seu todo. Não, há Mas não portugueses a fazer as propriamente, suas porque massas. Certo, é uma área de férias e aquilo é momentâneo, são 3, 4 Exatamente, meses. Mas não é? também na hora é restaurante sim, restaurante não, é de malta do Bangladesh e do Paquistão, Ao preço etc. que está o bitoque na hora, acaba tudo no kebab. Restaurante sim, restaurante não. Estava É, tudo no é kebab. verdade. Não, a sério, É verdade. não. Temos que ser mais competitivos às vezes Olha, também. então e quero que vocês me digam, entrar aqui num tema também sério, que é um subtema neste caso, que é dentro destes imigrantes que existem cá em Portugal, nós temos depois um número, não é? E que vocês falaram e bem, que há o número que nós temos acesso, mas depois há o número real que ninguém sabe, não é? Certo. Com os ilegais, com os imigrantes ilegais. Que perigos é que estes imigrantes ilegais nos trazem neste caso? Deixa-me falar antes deles, que é para porque eu já sei que Ok. Não, vem Agora mais, foi mais e contigo. vem mais 600 mil, porque esta história do CEF ser Já cá abolido, não estão. sei o quê, vem mais 600 mil no Já cá próximo estão. ano. 600 mil que estão cá. E 600 mil são 6% de Portugal. Portanto, já temos quase para isso, não sei os números certos, 10% de estrangeiros, não sei, já vem mais 6%. Isto mexe com a habitação, as rendas, por isso é que é um caos nas rendas, mexe com os empregos, mexe com o caos social, porque se eles não conseguirem arranjar emprego, se não se conseguirem adaptar, vão montar barracas na rua, vão para a delinquência, vão para a violência, etc. Portanto, vem mais 6% de estrangeiros. Portanto, só para percebermos aqui a situação. E agora posso passar, que eu não tenho... Olha, voltamos à questão inicial. Estas pessoas que aqui estão e que estão ilegais, quem veio pelo seu próprio pé, por norma, aproxima-se dos serviços de estrangeiros e fronteiras, que entretanto o PS extinguiu, ou tenta pelo menos o apoio e a sustentação daquilo que é legal. Destas comunidades que estão completamente ilegais, grande parte delas vêm como escravos humanos. Estão com uma responsabilidade daquilo que a União Europeia tem feito nos últimos anos, que é abanar do lado de cá do Mediterrâneo. A lógica de que aqui têm o Eldorado e vão ter uma vida fantástica. E esta mensagem propaga-se não só nas zonas do Mediterrâneo, mas nas outras zonas que são, por norma, de fluxos de migratórios de ilegais. Nós podemos vender as ideias que quisermos, dizer que separamos os refugiados dos imigrantes ilegais. Vou dar um exemplo. Sabem quantos refugiados ucranianos entraram em Portugal? Os dados dizem 58 mil. Sabem quantos querem voltar sem ter revisão de visto? 54 mil. Aquilo continua em guerra. Sabem quantas crianças ucranianas não conseguem estar na escola porque nós nem sequer conseguimos ter as crianças na escola com a adaptação linguística que foi necessária? A maior parte delas. Portanto, podemos abrir os telejornais a dizer que somos fantásticos e maravilhosos e que o Chega é xenófobo, etc, etc. Não vale a pena repetir a história. Estes processos e fluxos migratórios estão muito ligados à imigração ilegal. Sabemos ou não sabemos que a imigração ilegal em Odmira é uma premência que ocupou a vila e a cidade. Sim, Então e quem é que está por trás disto? a maioria. Então e quem é que está por trás disto?
A penalização, o agravamento de penas. Mas o Chega é demasiado securitário, quer aumentar a penalização, quer aumentar o tempo de cadeia, quer aumentar a pena para que estas pessoas que cometem os crimes e que importam para aqui a imigração ilegal sejam responsabilizados. Queremos porque isso vai limpar muita coisa. Porque há muita gente que chega ao nosso país com a promessa de que vem para aqui ter um mundo melhor e todos temos o direito disso. Os portugueses foram lá para fora e sim, fizeram o mesmo. Mas não podemos permitir que esta gente ande, todos agora quando saímos e chamarmos a Uber Eats, ou seja, 2 vezes, sou patrocinado por eles, chamarmos esta gente e nós percebemos que os estamos a escravizar, mas somos uma sociedade hoje em dia tão fechada em nós próprios que estamos completamente a borrifar. Tu queres lá saber se o tipo a seguir vai para casa, se não vai para casa? Não queremos saber. Se ele ganhou 60 cêntimos com a tua entrega do Big Mac ou do que quer que seja. Portanto, nós permitimos que, sabemos ou não sabemos, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que os barbeiros que lá estão cortam o cabelo a 5 euros, é porque cortam mal? Não, é porque aquilo é um sítio para vender toda a documentação que é necessária. Então, mas todos conhecemos isto, vimos as reportagens. E para finalizar, chegámos à conclusão que olhámos para a Junta de Freguesia em Lisboa, o Presidente da Junta foi chamado, foi constituído arguido? Não, mas no entanto todos vimos as imagens da criança que estava com a mãe e com o pai a viver numa acomodação com cerca de 20 metros quadrados, que se incendiou-se junto à porta e eles morreram lá dentro, durante os primeiros dias. O drama, o horror. A partir daí, ninguém falou mais. Nós estamos aqui, felizes e contentes, mandamos umas larachas, isto passa no dia de Natal, estamos todos porreiros, a comer a consoada e o tronco que ninguém quer comer lá em casa, e a criança morreu. E responsabilidades, quem é que passou os vistos, quem é que os trouxe para cá? Não há penalização, enquanto não formos a montante perceber o problema, vamos estar aqui a discutir se o Abdul, se o Rashid ou se não sei quem tem responsabilidade direta, quando ele na realidade está a tentar fazer pela vida. Nós não queremos aceitar daquela forma, mas temos que criar políticas para fechar as fronteiras e a fronteira não ser aberta da forma como está. Não podem vir não todos. Podem vir todos, obviamente que não podem. Francisco. Tiago, há aqui um aspecto que é, desses 600 mil, é óbvio, são 600 mil pessoas, não são 600 mil pessoas iguais, não é? É óbvio, e sabemos de casos de pessoas que vivem em Portugal há 30, 40 anos e que são considerados imigrantes ilegais e que na verdade até nem têm nacionalidade nenhuma, são processos mais complexos, difíceis, precisamente, por exemplo, dessa vaga migratória que veio das nossas antigas colónias, dos territórios ultramarinos, Há muitos. Situações muito dramáticas e que devem merecer o nosso maior respeito. Agora, há um risco, eu não sei se há de imediato um risco securitário, mas há um risco para o nosso Estado Social. Óbvio. Quando nós temos políticas de imigração descontroladas. Eu vou dar um exemplo que acho que conseguimos perceber rápido. As sociedades europeias, os contextos europeus, são sociedades um pouco mais homogéneas, na sua diversidade, mais homogéneas do que, por exemplo, o caso americano. Os Estados Unidos da América é um país de emigrantes, ou de imigrantes na sua perspectiva. Mas continua com um problema de imigração. Continua, não? Sim, continua, no fundo. Mas isto para te dar uma resposta. Quando nós temos sociedades menos homogéneas e menos com um propósito comum mais disperso, menos identificável, com padrões que não identificam uma língua, não identificam um propósito, não identificam práticas que os unam, essas sociedades tendem a tornar-se mais individualistas e menos apostadas no Estado Social. E, por exemplo, nos Estados Unidos da América isso é muito evidente. É uma sociedade com maior diversidade, é uma sociedade onde o pensamento que predomina é: se eu não tenho nada em comum com o meu par, com o meu vizinho, porque é que eu tenho de estar a contribuir para o modelo de Estado Social se o que nos une é praticamente nada? E eu acho que esse é um perigo que nós também temos e falamos pouco quando se discute a imigração e a sua devida integração no contexto português. Porque eu, pelo menos, e o meu partido, somos a favor de um Estado Social forte, que não seja um Estado Social que perdure e prolongue os vícios que infelizmente o PS, por exemplo, alimentou na máquina do Estado, mas precisamos de um Estado Social, não é? Eu acho que nós precisamos de um serviço de saúde que funcione, mesmo nos casos de limite de imigrantes ilegais. Eu pelo menos falo por mim, eu acho que nós temos de ter um modelo de país em mas que não sim, para o turismo da saúde. aquele imigrante é... Claro que não, claro que não. Aquele imigrante é ilegal, aquele imigrante é ilegal, mas nós enquanto sociedade não devemos evitar reduzir o seu sofrimento, e se tivermos uma resposta, devemos dar-lhe uma resposta e depois sim, voltará ao seu país, voltará ao seu contexto. Marcelo, é 4 milhões. Voltará ao seu contexto. Exatamente. Portanto, eu no limite
digo-te isto, acho que a imigração ilegal é obviamente má, mas nós também, pelo menos na minha perspectiva, devemos construir um caminho de sociedade onde, até nessas situações bizarras, até daquela minoria, que o Sérgio acha que é uma maioria, mas na minoria ultra radical do Islão, que deseje algo de mal à comunidade portuguesa, se ele estiver numa situação de limite de precisar de um cuidado de saúde e que sem isso morra, eu acho que nós somos uma sociedade que valoriza princípios absolutos, e esses princípios absolutos, como da vida, devem ser assegurados também. Eu gostava de fazer uma pergunta Eu também queria fazer uma pergunta ao muito Francisco. rápido. Ora, Nós temos uma situação neste momento que é o turismo da saúde. Está registado, é factual, nos hospitais em Lisboa. A coisa eventualmente pode chocar, mas é real. Mulheres que vêm de fora com o útero cozido. Com o útero cozido para que o bebê não nasça. O que é que fazemos? Ajudamos a mulher, obviamente, e a seguir expulsamos imediatamente do país, ou o que é que fazemos? Bem, a resposta óbvia é sim, devemos ajudar. Aquela mulher não deve continuar numa situação de risco e arriscar a morrer e a morrer o bebê que tem dentro de si. Isso, para mim, é ponto preliminar. A partir daí, sim, há um processo de encaminhamento. Se aquela pessoa não preenche os requisitos para estar em Portugal, claro, terá que voltar ao seu país de origem. Pronto, posso fazer a minha pergunta? se alguém de esquerda ouvisse a dizer isso, meu Deus. É vergonhoso. É a minha posição. Posso fazer a minha Claro, pergunta? claro. Francisco, disseste que me concordas com esta vista automática para a CPLP por causa da facilitação da língua, etc. Podem entrar todos como quiserem? Não, o Francisco já disse isso o pai 10 vezes. Já disse pai 10 vezes. Não que... fiquei com essa ideia. Fiquei com a ideia que era muito positiva. Agora, Não, ele os vistos já disse várias vezes que os vistos tem que ser com automáticos. controle. Ele já disse... É que os vistos são automáticos. Não, mas neste momento entra quem quiser. Certo. Os vistos, Mas não é a os opinião vistos- do os Francisco. O vistos- Francisco já pronto, disse eu não- muitas eu não vezes tinha que... O que eu disse claramente é que eu não concordo. Eu acho que o caminho da CPLP é um caminho importante da língua portuguesa. Acho que esse caminho Mas é é que neste importante. momento não E há acho, limite. e acho que o princípio da mobilidade é relevante. Agora, Mas deveria haver repara, limite ou não? te consigo dizer aqui uma escala se devemos introduzir uma cota de imigrantes. Não tenho assuntos para Neste te momento dizer. não há limite. A questão, e isso é que é preocupante. É que podem vir todos. O Brasil são 200 milhões. Está bem. E Imagina achas que vinham os agora. 200 milhões de brasileiros vêm para mas isso Portugal. nós já Como aquilo falamos está, desse mas imagina assunto. que Como é vinham óbvio, agora- como é imagina óbvio. que Sério, vinham nós já 5 milhões. debatemos esse Imagina que vinham 5 assunto. milhões. Isso Nós está já a debatemos esse acontecer, não é? assunto. Deixa-me passar aqui Claro, para outro, mas que é pegar naquilo que o Bruno disse, que é bastante interessante, que no fundo nós somos quase como o hospital da Europa, não é? Ou seja, as pessoas vêm cá para ter filhos, não é? E isto acontece regularmente e não pode, não é? Não pode. E o controlo que aqui acho que estão os três de acordo, que foi difícil, mas nesse tema acho que estão os três de acordo, haver este controlo na imigração. E continuamos a ser um hospital, não é? Porque, como o Bruno disse, nem sabia dessa situação dos úteros cozidos, não fazia ideia que isso Mas nem sempre, eventualmente Tiago, já nem sempre aconteceu. bom. Nem sempre bom. Porque hoje em dia as 3 maiores maternidades em Portugal são do setor privado. Certo. Epá, isto, tivemos aqui a bater uns nos outros, mas isto para mim é das coisas mais inacreditáveis. Sim, o Partido Socialista, que diz ser o pai do SNS, o pai do Estado Social, é o pai de tudo, o que aparentemente parece bom. Foi o partido que foi responsável... Só que é o pai que sai para ir comprar tabaco e não volta. Por ter produzido que as maternidades, para além do que ouvimos das greves, das paralisações, da falta de recursos nas maternidades públicas, hoje em dia as 3 maiores maternidades que têm mais partes em Portugal são o Hospital da Luz, o Hospital dos Lusíadas e a CUF. E Deixa-me temos fazer 4 aqui- milhões de portugueses que subscrevem seguros de saúde. Isto também diz muito de que, em grande medida, essa imigração desesperada que chega a Portugal acabam por encher as maternidades porque elas já nem servem para os padrões de exigência normal dos portugueses. Certo. Olha, vou-te fazer uma denúncia que é um bónus que fica aqui. Eu, para além de deputado na Assembleia da República, acumulo as funções enquanto vereador numa Câmara Municipal. A Câmara Municipal, onde eu sou vereador, é a Câmara Municipal de Louros, que tem um dos bairros muito problemáticos da área metropolitana de Lisboa, que se chama Quinta da Fonte. Já todos viram, de certeza, se pesquisarem, veem ali os tiroteios e o jogo que parece Call of Duty que é feito ali pelas ruas. Mas para te dizer o seguinte, está registado, é factual, as pessoas conseguem consultar a quantidade de consultas de obstetrícia, que é um dos principais serviços a falhar em Portugal, que são feitos no Hospital Beatriz Ângelo, em Louros, em consequência do turismo de saúde que é feito para Portugal. As mulheres vêm nos últimos períodos de gestação,
ou então, em alguns casos, vêm com o outro cozido, para dar à luz em Portugal. Aqui sim, 90% delas querem regressar para casa. Para poder ter consulta no Hospital Beatriz Ângelo, precisam ter a morada do Conselho. Na Quinta da Fonte, existem esquemas, deixa aqui a denúncia, estou à vontade, processem-me, é só mais um. Existem esquemas de cedência daquilo que tu dizes, que disseste ainda há bocado, do hostel, não sei se foi em direto, se não foi, para dar o atestado de residência, em que são passados na Quinta da Fonte. Ninguém acha estranho, não há cruzamento de dados, que depois da criança nascer, o envio de cheques pela Segurança Social a favor da criança sejam enviadas às dezenas e às centenas para a mesma morada. Ninguém acha estranho. E quando vamos ver, estas crianças já não estão em Portugal. Já ninguém vive lá. Já retomaram porque terminaram a sua estadia para ter os filhos, porque no país delas não tinham segurança. Isto está ao abrigo de uma série de protocolos que existem com os países CPLP. Sou contra o protocolo? Não, desde que não prejudique as mulheres portuguesas e que eu não vejo uma mulher portuguesa a ter que fazer 170 km para ficar para trás. Agora, esta questão do turismo de saúde é um problema gravíssimo, se isto disse bem, a questão do SNS, e aqui acho que estamos de acordo, nós estamos completamente de acordo que o Serviço Nacional de Saúde deve continuar a ser público, mas também privado e também social. E, portanto, não faz sentido nós estarmos a não dar a hipótese de escolha se tu não tens uma consulta aqui, ou se uma mulher não tem uma consulta de obstetrícia, porque é que não pode recorrer ao Serviço Nacional de Saúde no privado e as contas serem feitas de outra forma. Mas sem entrarmos nisto, a mim preocupa-me, isto é uma denúncia que deixo aqui claramente, a questão dos cheques da Segurança Social pelo nascimento e pelo abono das crianças que é enviado para ali, ninguém acha estranho, acha tudo perfeitamente normal que o Zé António lá da zona tenha direito a ir levantar, ou é o maior garanhão, aqueles cavalos antigos que fecundavam 50 mulheres, ou o tipo ir levantar 50, 60, 70 cheques, e não estou a exagerar, de abono de família, ou então o motorista da creche, mas há uma coisa estranha. Ninguém verifica absolutamente nada do que se passa. Obviamente isto vai questionar o Serviço Nacional de Saúde, obviamente isto vai prejudicar as mulheres, porque a obstetrícia para elas, em todo este processo. Portanto, Mais o custo à Segurança Social. mais o custo à Segurança Social. E por isso, mesmo para terminar, a questão do benefício que o Partido Socialista gosta tanto de dizer, porque temos mais contribuição social, porque há mais trabalho, porque há mais empregados e por isso, obviamente, acabamos por ter mais receita na Segurança Social. Volto a repetir, quanto é que perdemos com estes jovens a migrar? O capital humano que nós temos, com a capacidade que temos, que pagámos a formação deles, colocámos nas universidades e pagámos a formação deles, porque dizemos, mas ele no público não paga ele, mas paga alguém tem que pagar o público. Mas também não és a favor que ele não possa, enfim, não propões uma coisa que já ouvimos no PS, que é um jovem querer emigrar, o país, a entidade empregadora estrangeira devia pagar o curso cá, não és a favor Obviamente disso? que não, obviamente que não, a menos que seja o Relvas que tirou o curso ao domingo. Sim, o especial. Mas esse curso até deve ter sido pago, porque foi na Lusófona, não é? Aqui, Foi o Sócrates que tirou o curso ao domingo. aqui 30 segundos só para consolidar isto, que é uma questão muito importante da questão da saúde, disto vir a atenuar o problema da saúde, que nós vemos agora, isto está caótico, as urgências, hospitais fechados, bebés a terem que ser operados 300 km fora, pediatrias fechadas, etc. Com esta imigração desregulada isso vai piorar, porque são pessoas que vão precisar de cuidados de saúde também, e portanto vem mais 6% no próximo ano, se vierem mais 6% no outro a seguir, se isto continuar assim vai Fora ser as camas caótico. sociais. Vai ser Sabes o quê? caótico para toda a gente, vai ser completamente caótico. Uma taxa de ocupação dentro dos hospitais, não quero prolongar muito sobre isto, mas gente que é internada, que fica nos hospitais, mas que depois, mesmo já com alta clínica dada, não tem para onde ir e fica a viver dentro do hospital, e o hospital não lhe pode pegar pelos cabelos e meter na Não rua. pode expulsar. Todos os hospitais existem dezenas de camas em que as camas sociais estão completamente ocupadas, muitas delas ocupadas por estrangeiros, porque já perceberam que ali pelo menos têm cama, roupa lavada, comida e segurança. Quem é que está a pagar? É dramático, não é? É dramático, É uma sim, coisa senhor. tipo faixa de Gaza, não é? Mas não é aqui. Pois. São 49 anos de socialismo e aqui creio que estamos todos de acordo. 49 anos de socialismo. E aqui o socialismo não é apenas do PS, porque o Partido Social Democrata, a social-democracia, é o socialismo. É um bocadinho diferente, Bruno. Não é? Tanto É um que inclusive bocadinho o Mário diferente. E se Soares nós queria fizermos chamar as Partido contas, Social olha, Democrata, se mas não fizermos dava. as contas, Bruno, dos tais 49 anos que falas, quantos é que foram do PS e quantos é que foram do PSD? Meio e meio. Não foi meio-meio. Nos últimos 20 anos, então, isso... Os últimos Não foi meio-meio de todo. Não foi meio ano todo. para Se mim, nós se tivéssemos que pôr a culpa em alguém, sem dúvida que o PS está no topo da lista, isto não mas tem dúvida. isoladíssimo. Isto não tem dúvida. Mas o Isoladíssimo. PS são cúmplices aqui. Para mim, Não tem PS e dúvida. PSD só muda o cheiro. Não tenho Não, dúvida. Muito bem, é a vossa opinião. Não, é a mesma vossa coisa, não é a minha opinião. Não é a minha Só opinião. muda o cheiro. Já que estamos a falar minha de opinião. CEFs,
Eu tenho aqui algo para vos contar, não é? Porque nós, provavelmente vocês sabem, e para quem está em casa, se souberem muito bem, se não souberem, o CEF, não é? Mudou agora para a AIMA, não é? E portanto, o que é que muda na reestruturação do CEF para a AIMA, não é? Vamos lá ver, o CEF, portanto, a minha opinião, atenção, eu vou-vos dar a minha opinião, não é? Se isto é verdade ou não, são outros 500. Isto é a minha leitura. Portanto, o CEF fez merda há uns tempos com um ucraniano. Portanto, alguém do confundiram CEF. o gajo com a máfia, ou então porque lhes apeteceu, porque não se sabe, não é? Deram-lhe um encher de porrada e o gajo morreu. Ok? Solução. Ora bem, vamos ali acabar com o CEF, que são gajos maus, não é? Que agora é a AIMA, a Agência de Integração, Migrações e Asilo. Os inspectores do CEF, que eram maus, passam para a PJ. Mas para onde? Para as fronteiras. A fazer o quê? O mesmo. Assim, ainda podem ir abastecer a Espanha que poupam dinheiro, não é? Mais barato. Os administrativos, que eram maus, passam para o registro e notariado. Mas a fazer o quê? O mesmo. Ou seja, houve uma profunda mudança que não muda nada. Ou muda. Sabem o velho ditado, mudam-se as moscas, mas a merda é a mesma? Já o Costa trocou a merda pelo mastro. Como entrar em Portugal? É a minha pergunta agora para vocês e para fecharmos aqui o programa, em bem, que é uma espécie de uma rúbrica que eu vou fazer, em que eu vou fazer um jogo convosco. Eu vou fazer aqui uma espécie de um teste em que nós vamos imaginar que vocês são estrangeiros, iriam entrar em Portugal e só entravam em Portugal se respondessem a estas questões. Eu posso começar então aqui pode ser o Francisco. Completa a frase: bacalhau à Zé do Pipo. Muito bem, palmas. Já entrava. Sérgio, já que tens jeito para a dança, vamos ver se tens jeito para cantar. Tens que cantar o primeiro verso. Heróis do... Não, vou cantar como aquela o Peru ganado no dia 1 de dezembro. Ok. Ok, boa. Umas palminhas, para o Tânia merece. Bruno, para ver se és realmente um português de gema, quais são os 3 programas principais de Natal? Natal dos Hospitais, Ora, aí está. que este ano não há porque está em greve, os hospitais certamente, estou a brincar. Mas é Então Natal dos faltam 2. Querem ajudar? Além do Natal dos Epá, Hospitais. sozinho em casa, então. Sozinho em casa. Sozinho em casa, meu. Sim, claro, passa E a sempre. merda do Big Brother? Não, Não, de Natal. Não, tem. fazem sempre uma gala no Natal. Natal. Não é no ano novo, é no ano novo. Não sei o que é que andas a ver, Sérgio, mas está bem. Não, eu não vejo televisão, Eu nunca vi o Big televisão. Brother no Natal. Eu não vejo, não, mas é no ano novo, fazem sempre a gala. Mas final do ano tem novo. o Assalto a Arranha-Céus também, né? Assalto Que é um a filme Arranha-Céus, que exatamente. passa muito, não é? Agora, esta é tramada. Há mais. É uma pergunta para os 3. Eu já não entro. Não, é para os 3. Não, já É para os respondi. 3. Já diz que eu foste fiquei de eliminado. fora. Tu já foste Não, eliminado. mas vamos imaginar que tinhas a segunda hipótese. Ok. Estás a ver? Eras recambiado, mas vinhas outra vez de lanche ali. Ei, que é tudo fodido. De Lampedusa, em Lampedusa. Ias conseguir entrar outra vez? Pá, vamos ver se ficavas. O José Figueiras teve alguma coisa a ver com o setembro? Ui, não entres por aí. Não entres por Teve aí. ou não? Mas já Não. tentou desmentir, não é? Isto não tem nada Sim, a ver, é- mas a suspeita permanece. Portanto, então vamos nos manter na suspeita. É melhor. Vamos nos manter na suspeita. Muito bem, então agora sim é a última, e todos vão dar uma resposta, ok? Em que basicamente é o que significa parar com 4 piscas em Portugal? Opção 1, indicar que o veículo representa um perigo espacial para outros utentes da via devido a uma avaria súbita. Opção 2, assinala uma repentina redução de velocidade causada por um acidente ou engarrafamento do qual não se deu conta anteriormente. Opção 3, vou ali e já venho. Em Portugal, eu acho que consegues adaptar os 3, depende da zona do país. Ok, boa resposta. Na Então pra- vou agora passar Na Malta prática, do Norte. na prática é a última. Pela forma elaborada como tu desenvolveste, deve ser a segunda, mas na prática é a Não, eu acho que é a última. terceira. Mas isto aqui não há uma resposta Malta do certa. Porto. Usam as 3, na verdade. Malta do Porto é a terceira, de certeza. Sim, são. Agora vou fazer esta pergunta. Pode ser para os 3 na mesma. Isto é sempre para os 3. Qual é que é a profissão que existe em Portugal, mas só em Portugal? Calceteiro? Caminheiro, Não, mas calceteiro. biscateiro. Eu pensei que era É o pai. gajo dos pescados. Há muita gente que vive de pescados. Verdade, Não verdade. é? Verdade. Não E há já- mais e já lado nenhum exportámos no essa mundo. profissão Vai também. lá pôr ao Google trator pescado, a ver o que é que te Eu aparece. achei que era Traduz. paineleiro. O que é um paineleiro? que Cartilheiro. são a quantidade de tipos que vão participar nos painéis da televisão a falar de política e que parecem com um ar entendido que entendem daquilo.
Sim. São os paineleiros, a maior parte deles. Isso foi uma dica para alguém? Para vários. Para vários. Muito Não bem. é para ti, Tiago, não é para ti. Não, porque eu não vou falar a televisão de política. Não é para ti. Há vários. Eu só vou ao Parlamento, não, à Assembleia, dizer umas coisas bonitas ao Costa. Olha, sabes Já que não à digo tua mais. conta, não sei se posso dizer isto aqui, mas vou dizer. À tua conta e à conta dessa tua participação, o hemiciclo, a sala do plenário, sempre que não está a ser usada agora em sessões parlamentares, por tua responsabilidade, as portas são trancadas e ninguém consegue entrar. Uau! Estás a falar sério? Oh, meus amigos. Eu adorava ir lá dizer que avisei, mas pronto, afinal não posso entrar. Olha, alguém tinha que o fazer, não é? Não me arrependo. Vamos então, agora sim é que vamos para a última. Se tu receberes uma carta da ML em casa, 36 euros para pagar por estacionamento indevido, na carta tem referência multibanco até código da MBWay para efetuar o pagamento. O que é que vocês fazem? Pagam? Rasgam o papel e deitam fora? Ou pesquisam na internet se é legal as empresas cobrarem as multas de forma a sentir menos culpa por não pagar? Eu pago. Pagas? Pago. Eu nunca És político, pago. caramba. Oh, Bruno, ninguém paga aquilo. Olha, eu nunca pago e às vezes só para chatear meto no vidro retrovisor do outro carro. Eu pago. Mas Ok. só para chatear, mas que depois... Francisco, também Esses pagas, casos, não é? esses casos que estás a falar devem ser uma raridade, porque a ML põe o bloqueador, nós já não temos grande hipótese de não pagar. Também é verdade. Agora, Sim, sim, agora sim. Multas de trânsito, vamos ser honestos. Procuramos um advogado amigo que consiga ajudar a contestar a coisa. Acontece. Cunha, né? A famosa cunha. Não Eu é pago. cunha, não é cunha, isto não é cunha. Muito bem, É usar olha, expedientes. Eu não pago. O que é que eles- por acaso vi há uns tempos mandaram um clipe de um TikTok ou de um reel, não me recordo, de um deputado do PS a dizer que tinha um assistente das cunhas. É. Engraçado. Ministro. Não, Ou temos ministro, sim, ex-ministro, sim, exatamente, ex-ministro o da ministro. Saúde. Exato. Sim. E eurodeputado. Bem, olha, foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado por estarem noutra série episódio do Trava Paiva. Obrigado a todos que estão aí em casa. Obrigado aqui ao público presente. Daqui a um mês temos um novo episódio que vai ser sobre taxas, com mais convidados novos e interessantes com certeza. Um abraço e já agora, vou para o caralho.